Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor William, professor de Física. Vamos aqui resolver as questões passadas semana passada. Não esqueça aí de deixar o like e se inscrever no canal. Primeira questão. Uma barra de 10 metros de alumínio a temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao Sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcula a dilatação sofrida pela barra. Primeiramente, temos que tirar aqui os dados da questão. Dilatação, que ele quer. Variação de temperatura, é temperatura final menos a inicial, que dá 20 graus Celsius. Comprimento inicial, 10 metros. O coeficiente, 22 vezes 10 a menos 6. Usando aqui a formulazinha, ΔL é igual ao comprimento inicial vezes coeficiente vezes variação de temperatura. Então, a dilatação vai ser, o comprimento é 10, coeficiente 22 vezes 10 a menos 6, variação de temperatura, a gente achou, está aqui, 20. Dilatação, multiplicando tudo, 10 vezes 22 vezes 20, dá 4.400 vezes 10 a menos 6. Como o coeficiente tem que ser maior que 1, maior ou igual a 1 e menor que 10, temos que fazer aqui a transformação, puxar a vírgulazinha aqui 3 casas. Então vamos ter dilatação 4,4 vezes 10 a menos 6, mais 3, porque foi 3 casas e a vírgula andou para a esquerda. Então, ΔL aqui vai ser 4,4 vezes 10 a menos 3 metros. Segunda questão, um fio de cobre tem 20 metros, a temperatura de 20 graus Celsius. Se a temperatura aumentar para 35 graus Celsius, qual será o seu comprimento, sabendo que seu coeficiente é 17 vezes 10 a menos 6? De novo, a mesma formulazinha, só substituir aqui os dados. Dilatação vai ser comprimento inicial 20, que está aqui. Coeficiente de dilatação 17 vezes 10 a menos 6, colocamos aqui. Variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é 35, menos a inicial, que é 20. 35 menos 20, 15, está aqui. ΔL vai ser, olha só, multiplicar 20 vezes 17 vezes 15, a gente vai ter 5.100. De novo, o coeficiente não pode ser maior que 10, então puxa aqui a vírgula 3 casas, a gente vai ter que ΔL vai ser 5,1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Um quadrado de lá 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Determine a variação de área deste quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Temos aqui quadrado de área, que o lado é 2 metros, então a sua área vai ser o quê? Vai ser 2 ao quadrado, que é 4 metros quadrados. Então temos a formulazinha, dilatação da área vai ser a área inicial vezes coeficiente superficial vezes variação de temperatura. Então temos aí, dilatação da área vai ser área inicial, a gente achou 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 4 vezes 80, que é a variação de temperatura. Então, dilatação aqui vai ser 1512 vezes 10 a menos 4. Como não pode, né? Ó, se aqui ficar maior que 10, vamos puxar a vírgulazinha aqui duas casas. Então, nós temos agora que a dilatação da área vai ser 5,12 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Quarta questão. Uma peça de ferro quadrada tem uma área total de 400 centímetros. Após ter serrado a peça ao meio, ela foi submetida a uma temperatura superior, cujo aumento equivale a 30 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente superficial é 5 vezes 10 a menos 6, qual será a área final dessa metade da peça? Olha só, pessoal. Temos aqui, ó, dilatação da área vai ser a área inicial vezes coeficiente superficial vezes variação da temperatura. Ele falou que a área era 400 centímetros, mas ele quer saber só a metade. Então a metade de 400, nós temos aqui 200. Então, variação da área aqui vai ser 200 vezes 5 vezes 10 a menos 6 vezes 30. Multiplicando tudo, a gente vai ter aqui 30.000 vezes 10 a menos 6. Puxando aqui a vírgula aqui, ó, por causa de casa, 4 casas, a gente vai ter que a variação da área, coloquei aqui um L, mas a variação da área vai ser de 3 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Né?
tirando aqui a forma de notação científica, a gente vai ter aqui dilatação da área não é um L, é a área, vai ser 0,03 metros quadrados. Pessoal, aqui é a área, viu? Coloquei um L, mas foi erro aqui de digitação, então é a área. Olha só, a área final vai ser 0,03 mais 200, que dá 200,3 metros quadrados, vai ser a área total aqui, quando ele atinge uma temperatura de 30 graus Celsius. Vai ser a área inicial, que era 200, que é 400, né? Mas só que é a metade, 200 mais o que ele aumentou. O tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros é completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado no estacionamento, onde a temperatura é de 30 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1, considerando desprezível a variação de volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada em litros é, olha só, dilatação volumétrica. Dilatação do volume vai ser o volume inicial vezes coeficiente volumétrico vezes variação de temperatura. Então nós temos volume inicial 60, coeficiente 1,1 vezes 10 a menos 3 vezes a temperatura foi de 10 até 30, né? Temperatura final menos inicial, 30 menos 10, temos aqui 20. Então a gente vai ter, multiplicando 60 vezes 1,1 vezes 20, vamos ter 1320 vezes 10 a menos 3. Puxando aqui a vírgula, né? Vai ficar volume de 1,32 litros. Um corpo de massa de 10 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é de 350 calorias por grama, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Olha só, pessoal, simples, simples, simples. Temos aqui, ó, a quantidade de calor é massa vezes o calor específico latente. Massa, temos aqui, eu botei aqui invertido, né? Não, tá certo. Massa, temos aqui 10 gramas, tá aqui 10 gramas, calor específico latente 350. Então, multiplicando, vou ter aqui quantidade de calor 3.500 calorias. Questão 7. Qual a quantidade de calor necessária para levar um material de massa de 35 gramas a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius a 70 graus Celsius? Dado calor específico 0,5 calorias por grama grau Celsius. Olha só, calor sensível aí. Quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A massa ele deu, que é 35, o 6 também ele deu, que é 0,5, e a variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. 70 menos 20, deu aqui 50. Então, a quantidade de calor vai ser 875 calorias. Para derreter uma barra de um material dado de 1 kg, é necessário aquecê-la até a temperatura de 1000 graus Celsius. Sendo a temperatura do ambiente no momento analisado 20 graus Celsius e o calor específico de W 4,3 joules por quilograma graus Celsius, qual a quantidade de calor necessária para derreter a barra? Vamos lá, pessoal. Calor sensível, olha só. Quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Temos aqui quantidade de calor, vai ser 1, que é a massa, né? 1 kg, vezes 4,3 vezes variação de temperatura 1000 menos 20. Então vamos ter aqui quantidade de calor 4.214 joules. Beleza? Não esqueça de deixar o like.